Eita, aí. Bom dia, meninas. Aqui do Instagram, vamos entrando. Bom dia, meninos aqui do Face. Bom dia, Valéria. Bom dia, Eliette. Bom dia, Marinês, Catiúcia. Bom dia, vocês são muito bem-vindas aqui. Bom dia, Suzy. Bom dia. É com muita alegria que mais esta manhã nós estamos aqui na presença do nosso Abba, nós estamos aqui buscando aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É com muita alegria que nós estamos aqui buscando o único que pode realmente nos ajudar a viver neste mundo que jaz no maligno, mas ainda assim nos dando plenitude de vida. E isso não tem preço. Amém? Vamos orar, porque hoje nós vamos começar rapidinho, porque hoje a palavra, gente, ela é forte, ela é longa e nós precisamos de muita graça. Amada, eu tô bem sim, eu tô passando por uma crise de sinusite, não é Covid, graças a Deus. Eu já fiz exame, meus anticorpos para Covid estão altos, graças a Deus, mas já está passando e Deus é bom, amém? Então vamos orar? Papai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa manhã, Pai, aqui na Tua presença. Obrigado por esse café, obrigado por aquela mesa que está montada ali, Senhor, que simboliza o Senhor assentado conosco, que simboliza o Senhor nos alimentando de um alimento que é vivo, de um alimento que é vivo, de um alimento que é real, de um alimento que é puro, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer nessa manhã, Pai, por esse alimento que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Senhor, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor o que tem sido esse café. Obrigado, Pai, por o Senhor ter me confiado ele nas minhas mãos. Obrigada, Pai, por cada mulher que o Senhor tem me confiado aqui. E eu te peço, Pai, que não somente hoje, mas que em cada café, que em cada propósito, o Teu Espírito Santo nos dê aquilo que nós precisamos para vencer o dia de hoje e para viver uma vida agradando ao Teu coração. Em nome de Jesus, amém? Bem, hoje é o último dia da mensagem do nosso propósito. Não é o último dia do nosso café. O nosso café começou, mas ele não tem dia para terminar. Estaremos aqui até quando o Senhor determinar que a gente possa estar aqui e que Ele possa fazer isso por muito tempo, porque esse café é uma bênção na minha vida. Esse café é uma bênção, sabe, na vida de tantas mulheres, e a gente tem crescido em graça, no conhecimento. Olha, a Kelly tá ali andando, ouvindo no carro. Isso é lindo, gente. O Senhor tem nos conectado de uma maneira maravilhosa. Então, hoje nós vamos terminar a nossa jornada da mulher confiante. E olha, eu quero falar para vocês, o Senhor virou chaves dentro de mim. O Senhor virou chaves dentro de mim. E eu oro, eu espero que Ele tenha virado chaves dentro de você também. E se Ele ainda não virou, esperem porque ainda não terminou, ainda vai terminar. Amém? Então vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Me ajudem a lembrar aqui. Vamos fazer uma retrospectiva, mas eu preciso que vocês me ajudem a lembrar. Primeira live do nosso processo, nós falamos sobre como confiar em Deus. A segunda live, quem lembra aí? O que foi a segunda live? Eu sei que uma delas nós falamos que... foi quando a confiança começa, a ansiedade termina, né? Falamos também a respeito que a confiança tem poder
de nos livrar do estresse. Porque o estresse é nada mais, nada menos que preocupação. Então, quando nós começamos a confiar em Deus, o nosso estresse automaticamente vai diminuindo. E na semana passada, nós falamos sobre ser filha do Deus vivo, né? Eu e você somos filhas do Deus vivo. E vocês perceberam que nessa última semana estamos batendo nessa tecla sobre quem nós somos. Nessa última semana estamos batendo na tecla sobre a importância da gente aprender sobre a filiação a qual nós estamos embaixo. Somos filhas do Deus vivo. E hoje, a palavra revelada, hoje nós tivemos para encerrar o nosso propósito, uma palavra revelada do Abba, que eu peço o Espírito Santo de Deus para trazer entendimento a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Olha só, e eu acho tão bom quando vocês colocam aí, chaves foram viradas, estamos mergulhados na palavra, meu Deus, eu me alegro de ver isso, sabe? Eu me alegro de ver isso daqui. Eu me alegro de ver o quanto o Senhor está operando no nosso meio. Eu me alegro de ver que o nosso esforço não é em vão. Por isso, hoje eu quero deixar os comentários aqui, não fixe nos comentários, mas que a gente possa mesmo entender. Hoje eu queria que todo mundo participasse, sabe? Vamos todas participar hoje. Vamos tentar fazer isso, juntas participar, para que eu possa sentir vocês mais aqui, para que a gente possa mesmo escutando os testemunhos. Ore, xere, cantas, oriala, baixar. Juntas hoje, nós vamos atrair uma presença sobrenatural do Pai. Mas nós estamos aqui para estarmos focadas na palavra de Deus, amém? Sobre os PDFs de todo o propósito, eu ainda não sei quando eu vou passar para vocês, tá bom? Mas assim que eu tiver uma posição da Preciosa que está fazendo, que é Miriam, eu vou falar com vocês. Mas vocês vão receber o PDF de todas as lives. Gente, vai ser um material lindo demais, que você vai guardar e que você pode se alimentar dele durante muito, muito tempo, tá bom? E você não precisa ficar com ele só para você, não. Você pode passar esse PDF para outras pessoas. Como? Com aquilo que você aprendeu, tá bom? Então vamos para a palavra? Vamos lá. Bem, hoje nós vamos falar sobre... O tema é: a nossa identidade de filha se manifesta quando temos a revelação do amor de Deus. Aprendemos que somos filhas do Deus vivo. Mas aprender que a gente é filha do Deus vivo e ter essa identidade inculcada em nós é diferente. Nós sabemos, saber é uma coisa, né, gente? Saber é uma coisa. Eu sou filha do Deus vivo. Agora, você ter essa identidade manifesta em você e você andar em cima dela é diferente. Então, sério, eu não quero apenas só saber. Eu também não quero apenas só saber. O que eu quero? Gente, eu vou tirar os comentários que tá travando, tá bom? Eu não quero só, por favor, os corações, tá bom? Para eu sentir vocês aí, por favor. Para mim, durante muito tempo, eu só sabia que eu era filha do Deus vivo, porque as pessoas falavam isso. Mas eu não tinha essa identidade cravada no meu coração. E como que isso vai acontecer? A nossa identidade de filha, ela se manifesta quando temos a revelação do amor de Deus. É do amor de Deus. É incrível, sabe? É incrível como temos essa necessidade de saber quem somos nele. Porque quando temos essa revelação de saber quem somos nele,
a gente passa a valorizar o conteúdo que a gente carrega, sabe? E a gente para de buscar o conteúdo de pessoas como se aquilo ali fosse valer pra gente. Não, amadas, deixa eu te falar uma coisa. O conteúdo que você carrega, ele não vai ser representado pela quantidade de frutos que você dá. Não. Os frutos são pontuais. Eles não são aquele tanto. Uma árvore é reconhecida pelos frutos, não pela quantidade de frutos. Então, enquanto você não reconhece que o conteúdo que você carrega é precioso e você se satisfaz com ele, você fica buscando o conteúdo de outras pessoas. E sabe o que acontece? Quando você busca o conteúdo de outras pessoas e tenta passar o conteúdo de outras pessoas para outras pessoas, você não está passando coisa viva, você está passando coisa morta. Porque aquele que crer em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Então, nós precisamos valorizar o conteúdo que nós temos. E esse conteúdo, independente do quantidade, independente se é 1 talento, se é 2 talentos, se é 5 talentos, se é 10 talentos, ele veio do Criador dos céus e da terra. Ele veio daquele que criou o universo. E ainda assim, sendo um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, ele escolheu nos adotar como filhas e ainda habitar dentro de nós para garantir que até que a gente chegue lá no céu, que é o nosso lugar de morada, que é o lugar de onde nós voltamos, né? O Espírito veio do céu e do céu para o céu ele vai voltar. Ele está conosco todos os dias até o final. Ah, queridas, só a revelação do Espírito Santo de Deus para enraizar isso no nosso coração. Veja bem, os sinais, os prodígios e as maravilhas são manifestados a nós. Para quê? Para que a gente possa crer no poder de Deus. Vocês sabiam disso? Os sinais, os prodígios e as maravilhas, eles vêm e eles são manifestos para que nós possamos crer no poder de Deus. Mas quando Deus traz sobre o nosso coração a revelação do amor dele, quando Deus nos traz a revelação do seu amor, ele nos ensina que nós somos filhas dele e que nós podemos andar neste mundo como filhas. E hoje Deus quer nos ensinar que não é o poder dele que nos sustenta, não é o poder de Deus que nos sustenta, preciosas, mas é quando temos a revelação do amor dele por nós. Vocês estão me entendendo? Não é o poder de Deus que nos sustenta. Não são as bênçãos dele que nos sustenta. As bênçãos deles vêm e rapidinho nós nos esquecemos delas. Por mais que o Senhor se manifeste na sua vida com sinais, com prodígios e com maravilhas, eu quero te falar, você não será sustentada pelas bênçãos, pelos milagres. A única coisa que nos sustenta é quando nós temos a revelação no nosso coração que nós somos filhos do Deus vivo, que ele habita dentro de nós. Por isso, eu bato tanto nessa tecla com vocês, preciosas. A religião te ensina sobre um Deus, mas Jesus te ensina sobre um Pai. Ah, que coisa mais linda, meu Deus. Que coisa mais linda. Como um Deus, se você olhar para ele como um Deus, presta atenção, se você olhar para Deus apenas como um Deus, sabe qual que vai ser a tendência? Você não vai ter a percepção de ficar agarrada nele. Por quê? Porque como um Deus, você vai começar a olhar mais o poder dele, você vai começar a olhar para ele mais com aquilo que ele pode te dar, sabe? É bem assim. Mas aí o que acontece? Acontece que nós somos falhas, né? Nós somos falhas demais. E a tendência, quando você olha para ele apenas como um Deus poderoso, quando você falha, qual que é a tendência? Você se esconde dele. Você se esconde dele. Você sai da presença dele. Você para de andar com gente que fala dele. Por quê? Porque você falhou. Mas esse Deus, ele é muito poderoso. Então o que acontece? Ele também vai me castigar.
Isso é o que a religião te ensina, mas Jesus não. Jesus não. Jesus te ensina que o nosso Deus, Ele é um Pai. Que ainda que a gente erre, a gente procura estar mais perto do nosso Pai. Sabe para quê? Para sermos ensinadas, amadas e curadas por Ele. Ah, Senhor, como nós precisamos dessa revelação da paternidade do Senhor. Como nós precisamos andar perto com o Senhor, não buscando o teu poder, não buscando apenas a tua face, não buscando apenas os teus sinais, os teus milagres, mas buscando a revelação do amor do Senhor por nós, porque é a revelação do amor do Pai que vai nos sustentar todos os dias da nossa vida. Então, hoje, eu quero dar uma passeada com vocês aqui na vida de Jacó. Na vida de Jacó e através da vida de Jacó, desse patriarca, desse homem que foi tão importante na palavra de Deus. Ele foi aquele através do qual as 12 tribos foram levantadas para que a nação de Israel fosse formada, para que através dessa nação viesse o Salvador. Mas você vai ver que apesar de Jacó ter sido um patriarca, apesar de Jacó ter tomado uma posição tão importante, apesar dele ter experimentado o poder de Deus, você vai ver que a falta da paternidade de Deus na vida de Jacó quase o levou à ruína. É muito sério. Essa palavra é muito forte e você precisa estar aqui em espírito para que você possa entender que não é aquilo que você produz. Ele produziu ali, foi pai das 12 tribos. Não é o lugar que você ocupa. Ele foi ali um dos patriarcas. Não é aquilo que você faz, não. Mas é quando você entende quem você carrega e você sabe que você é filha do Deus vivo, tá bom? Aqui em Gênesis 25 começa a história de Jacó. Jacó era neto de Abraão, o pai na fé, filho de Isaac. E Gênesis 25, versículos 21 a 3, conta que Isaac tinha uma esposa que era Rebeca. Essa mulher era estéril. E ele orou para que Deus a abençoasse. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas aqui logo no início, né, no versículo 21 a 23 de Gênesis 25, diz que os filhos lutavam no ventre de Rebeca. Então, Isaac virou para o Senhor e falou assim: se é assim, Senhor, por que eu vou viver? E ele foi perguntar isso para o Senhor. Mas o Senhor virou para Isaac e diz assim: respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Vejam bem, logo antes de Jacó e Esaú nascer, o próprio Deus se manifestou sobre a vida, mais uma vez aqui de Isaac. Porém, Isaac não conhecia a paternidade de Deus. Aqui no Velho Testamento, eles não conheciam a paternidade de Deus. Eles conheciam apenas o poder de Deus. E o coração da maioria deles não era quebrantado o suficiente para entender que Deus, enquanto queria demonstrar o amor, eles simplesmente focavam no poder de Deus. Quando Deus logo aqui no início virou para Isaac e falou que ali no ventre 2 nações iam lutar dentro dela, ele já falou: então por que eu vou viver? Então por que eu vou viver? Por quê? Porque Isaac também enxergava apenas o poder de Deus. E logo aqui o Senhor já esquadrinhou tudo que era para acontecer para Isaac e para Rebeca. O menor vai servir ao maior. Pronto, pronto. Mas o que aconteceu? Deus veio, se manifestou a eles, mas os pais não conseguiram. Por falta de quê? De talvez conhecer o amor de Deus e também confiar nele, passar a promessa para os filhos. Qual a promessa? Olha, você, Jacó, vai se tornar um homem grande. E você, Esaú, você também vai ser um homem grande, mas você ainda vai servir o seu irmão. Os pais não conseguiram passar a promessa para os filhos. Por quê? Porque
a gente confia mais naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode dar um jeitinho, do que naquilo que Deus diz ao nosso respeito. E por isso, por Rebeca e Isaac não terem confiado na promessa de Deus, aqueles meninos foram crescendo. Aqueles meninos foram crescendo. E a palavra de Deus fala aqui que Esaú se tornou um perito caçador, um homem do campo. E Jacó, porém, um homem pacato. Um homem pacato. Por quê? Porque o pai não ministrou sobre ele a identidade de que ele seria o maior, de que ele iria governar. E por não ter feito isso, presta atenção, mas o próprio Deus já havia colocado isso dentro de Jacó. Ali no espírito de Jacó, apesar do espírito dele não estar vivo ainda, porque naquela época o espírito não estava morto, né? O Espírito Santo vinha e voltava das pessoas, eles não tinham essa comunhão que nós temos hoje com Deus. Lá no interior, Jacó já tinha aquilo ali impregnado nele. Mas como o pai não passou para ele, o que Jacó começa a fazer? Ei, Esaú, me vende o seu direito de primogenitura. Jacó, por não saber da promessa de Deus, que ele iria crescer, que aquilo que queimava aqui dentro dele vinha de Deus, ele começou a barganhar. Eu quero comprar o direito de primogenitura do meu irmão Esaú. Amados, Deus, ele se fazia presente. Deus se fazia presente, mas isso não foi o suficiente para Isaac crer. Não foi o suficiente para Isaac crer. Porque se tivesse sido suficiente para que Abraão cresce, para que Isaac cresce, para que Jacó cresce, Jesus Cristo não precisava vir. Mas a Bíblia fala que Deus procurou um justo, um sequer, o qual pudesse se colocar na brecha, mas ele não achou. Por isso que por mais que Deus tentasse, eles não conseguiram. Queridas, como a vida de Jesus Cristo é preciosa para nós. E nessa caminhada aqui em Gênesis 26, Deus aparece ali para Isaac e vira para Isaac e fala assim: olha, Isaac, a tua descendência eu vou dar todas essas terras. Eu vou confirmar o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu e eu lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as terras. Gente, Deus acaba de lembrar a promessa para Isaac. E logo depois aqui, passa 2 versículos. Isaac, ele fica numa cidade e ele chega ali numa cidade e porque a mulher dele era muito bonita, ele teme. Ele teme falar que aquela mulher era a mulher dele e ele fala que era irmã dele. Com medo de quê? De morrer. Deus acabou de falar com ele que ia abençoar a descendência dele, que ia se manifestar para ele de uma maneira maravilhosa. Quando ele fica ali naquela terra, que o povo de Abimeleque começa a chegar, ele mente. Por quê? Por quê? Porque não adianta eu e você termos experiência com o poder de Deus. Nós precisamos ter experiência com a paternidade, com o amor de Deus. Guarda isso, mulheres, no teu coração. Guarda isso, mulher, no teu coração. Por mais que você tenha experiência com o sobrenatural de Deus, você precisa ter a revelação dele como Pai. E Deus, por ver a falha do ser humano, ele sabia que precisava fazer algo maior para salvar a humanidade. E ele fez. E ele fez. Eu acho maravilhoso. Porque aqui em Gênesis 26, versículos 23 e 24, olha o que Deus fala para Isaac. Dali subiu ele para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tenha medo, Isaac. Não tenha medo, Isaac, porque eu sou contigo, Isaac. Eu vou te abençoar e vou te multiplicar a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Por amor de Abraão, meu servo. Amadas, Deus, a essência dele é amor. E Deus, desde lá de trás, Deus está tentando se manifestar em amor para eles, mas eles não percebem. Eles não percebem porque o Espírito de Deus foi tirado do homem lá em Gênesis 6, 23. Se o Espírito não voltar, o homem não vai entender sobre o amor de Deus. Ele só vai entender sobre o poder de Deus,
Ah, como nós precisamos da revelação do amor de Deus para entender quão amadas nós somos e caminhar em cima desse amor. E por não ter entendido a promessa de Deus, a gente sabe o que acontece. Rebeca, ela chama o próprio filho para enganar o pai dela. Porque Isaac, como qualquer pai fazia naquela época, ia dar a bênção sobre Esaú, mas Rebeca dá um jeitinho, chama Jacó. Por quê? Porque ela não tinha entendido a promessa. Se ela tivesse entendido a promessa lá no início, que o menor iria servir o maior, ela não tinha feito isso daqui, querida. Mas Rebeca não tinha a revelação do amor de Deus. Jacó até tenta virar para a mãe e falar assim: mãe, como assim, mãe? Mãe, eu sou um homem, meu irmão é um homem cabeludo e eu sou um homem liso. Rebeca vira para Jacó, querendo dar o jeitinho dela, né? E fala assim: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. E realmente essa maldição veio sobre a vida de Rebeca, porque ela nunca mais viu o seu filho. Amadas, quantas e quantas vezes por não confiar em Deus, por não confiar no seu amor, a gente não deixa os nossos filhos submeter ao processo de Deus. Quantas e quantas mães que não atrapalham o crescimento de Deus por não confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que é necessário passar pelos processos. Quantas e quantas mães amaldiçoam a vida dos filhos porque não querem ver eles sofrendo por amor? Sim, um amor carnal, que não quer sofrer, que quer resolver tudo, que quer se estribar no seu próprio conhecimento, que quer dar um jeitinho, como Rebeca. Rebeca procurou dar um jeitinho para que Jacó recebesse a bênção do que acreditar na promessa de Deus lá atrás. E quando Isaac vê o que aconteceu, ele fica trêmulo de raiva daquilo que aconteceu. E não só isso, Esaú, ele vai e fala: quando meu pai falecer, eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar o meu irmão, porque quando nós agimos na carne, nós produzimos morte. Quando nós agimos no Espírito, confiamos no Senhor, esperamos o tempo dele, nós produzimos vida. E diante disso, Jacó teve que seguir o seu destino. Ele teve que virar um fugitivo. E Rebeca chegou, deu um jeitinho, falou: olha, deixa Jacó ir procurar uma esposa. Mas na verdade não era isso que ela estava preocupada. Ela sabia que a trama dela tinha dado errado e que ele precisava fugir. Jacó segue o seu destino, prolongando a promessa, né? O cumprimento da promessa que ele iria estar ali dominando sobre o maior. Por causa de quê? Por causa da falta de confiança dos pais naquilo que Deus prometeu. Mas ainda assim Deus se manifesta para ele, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso e Deus nos ama. E ali ele tem um sonho. E ali naquele sonho, o próprio Deus se revela para ele, virando para ele, falando: olha, Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, está lá em Gênesis 28, do teu pai e de Isaac. A terra que você está deitado agora, eu vou te dar ela, Jacó. Eu vou te dar ela, Jacó. Eu vou dar para você, eu vou dar para a tua descendência. A tua descendência, Jacó, será como o pó da terra. E ele continua: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí Jacó desperta do seu sono e fala assim, presta atenção. Quando um filho de Deus tem uma experiência com Deus, ele se alegra. Agora, quando um religioso tem uma experiência com Deus, sabe o que ele faz? Ele tem medo. Quando Jacó acordou, ele virou e falou assim: meu Deus, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E com medo ele disse: quão temível é este lugar. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Por quê?
Porque a religião, ela não deixa você desfrutar da manifestação de Deus sem medo. A religiosidade, ela não deixa você desfrutar da manifestação de Deus com alegria. Você sempre vê o bom, mas você também sempre vê que se você falhar, o castigo vai vir. Tanto é que Jacó, aqui no versículo 20 a 22, o que ele faz? Ele chega para Deus e faz uma barganha com Deus. Ele coloca Deus em xeque-mate. Filho não faz isso. Filho não faz isso. Filho não faz isso. Faz isso quem experimenta o poder de Deus. Quem experimenta o amor não faz isso. E ele coloca Deus em xeque-mate e fala assim, se Deus for comigo, Deus tinha acabado de falar que ia com ele, gente. Deus tinha acabado de falar que ia com ele. Aí ele vira e fala assim, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada e me der pão para comer e roupa para eu vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele não era Deus da vida dele, gente. Então o Senhor será o meu Deus. Deus não era Deus da vida de Jacó. Deus era apenas um Deus do pai, um Deus do avô, mas ele não era Senhor da vida dele. Ele ainda não era. Por quê? Porque o esquecimento da promessa alonga o tempo da mesma ser cumprida. E a gente sabe que Jacó vai lá para a terra de Labão e ali na terra de Labão ele é recebido. A gente sabe que quando ele chega ali, ele também, apesar dele ter Raquel, ele é enganado. Primeiro, o que acontece? Deus entrega para ele, Labão entrega para ele Lia, apesar dele amar mais a Rebeca, a Raquel. Aí a gente fica vendo, né? Por quê? Será que foi Deus que falou com ele assim, Raquel vai ser sua mulher? Não, gente. A gente vê que ele amou mais a Raquel porque Raquel era bonita. Não tinha nada de Deus aqui. Nada de Deus aqui. A Bíblia fala que Jacó amava a Raquel. Por quê? Porque era ela formosa de porte e de semblante. O amor de Jacó por Raquel era um amor carnal. Tanto é que nós vamos ver que essa mulher não contribuiu em nada para o crescimento dele. Pelo contrário. Raquel foi uma mulher tola. Tola. É sério, né, gente? E nós vamos ver isso daqui. E aqui passou o tempo, chegou num ponto, depois de 20 anos ali com Labão, 20 anos servindo, porque já era para ele estar liderando, mas a promessa de Deus não veio sobre o coração dele. Os pais não se submeteram a confiar na promessa de Deus. E quando ele viu que Labão já não estava com a cara boa para ele nada, ele chamou Raquel, chamou Lia e falou assim, olha, eu vejo que o rosto do seu pai para mim já não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus do meu pai, vocês estão me entendendo? Gênesis 31. O Deus do meu pai. Ele não fala o meu Deus. Não, ele não tinha um Deus. O Deus do meu pai está comigo. Ele não teve uma experiência real com Deus a ponto de ver que Deus estava com ele. Não, ele não teve. Ele conhecia apenas o poder, mas ele não tinha a revelação do amor de Deus. Aí o que acontece? Como não era o Deus dele, era o Deus dos pais dele, ele falava dessa maneira. E diante disso, ele chegou, virou para as mulheres e falou, nós vamos embora, nós vamos fugir. E o que a abençoada da Raquel fez? A abençoada da Raquel pega e furta os ídolos do lar que pertenciam ao pai dela. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher, a Raquel, o marido dela já estava muito mais rico que o pai dela. Muito mais rico que o pai dela. Vocês acham que Raquel pegou os ídolos do pai dela por causa de dinheiro? Claro que não. Por que ela pegou os ídolos do pai dela? Porque ela ainda confiava neles. Como que ela ia conhecer o Deus de Jacó, sendo que ele nem conhecia o Deus dele? Ele só conhecia o Deus dos pais dele. Como que os nossos filhos vão conhecer o nosso Deus se a gente não conhece o nosso Deus, se a gente não confia no nosso Deus? Como que os nossos filhos vão confiar no nosso Deus e vão deixar esse mundo cruel se a gente não confia no nosso Deus e se a gente não deixa esse mundo cruel? Como que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. E Raquel pega ali os ídolos e a gente sabe que Labão
Ele vai atrás de Jacó, mas não descobre que Raquel pegou. E Jacó lança uma maldição, né? Fala, olha, aquele que tiver pegado os ídolos, que morra. Que morra. E a gente sabe que Raquel, logo depois, ela veio a falecer. Porque a maldição com causa, ela se cumpre. Ela se cumpre. E tudo bem, Labão, tudo certinho com Jacó, fizeram uma aliança, Labão voltou, Jacó prosseguiu. E o medo assola Jacó novamente. Gente, quando você não tem a revelação do amor de Deus, você vive com medo. Por quê? Porque quando você não tem a revelação do amor de Deus, você não é dirigido pelo Espírito Santo. E você só anda embaixo de poder. E andar embaixo do poder de Deus tem um medo oculto no teu coração, que você não se entrega, você não se esquadrinha, você não deixa ele fazer da sua vida o que ele quer fazer. Aí Jacó, quando ele vai voltar, sabe o que ele tenta fazer? Já tinha 20 anos que Jacó estava ali. Aí, como ele tinha muito dinheiro, ele estava com medo de encontrar com o irmão. Aí o que ele faz? Ele tenta comprar o irmão. Por quê? Barganha, né, gente? Quando você tem Deus apenas como um Deus que te dá as coisas, você vai viver barganhando com ele. Você vai viver barganhando com ele. É oração barganhada, é jejum barganha. Por isso que nós precisamos sondar a motivação do nosso coração em tudo que a gente vai fazer. Apesar das pessoas não verem que você está errada, você precisa aprender a sondar a motivação do teu coração. E o que ele fez? Olha, eu vou ficar aqui, mandou os servos dele lá na frente. Quando vocês encontrarem com Esaú, fala para ele assim que eu trouxe um monte de presente para ele. E que eu tô aqui, que eu sou servo dele, né? Porque eu sou servo dele, né? Eu não quero mais o direito de primogenitura dele, eu não quero mais poder sobre ele. Ele se denominou, mandou ele se denominar como servo, mas fala para ele que eu tô com um tanto de presente para ele. Ah, meu pai, como nós precisamos da revelação do teu amor. Mas sabe o que aconteceu nesse tempo? Os servos foram lá, né? Mas nesse tempo, nós temos aqui em Gênesis 32 a famosa luta de Jacó com um anjo, né? Aí as pessoas acham que aqui resolve tudo. Mas eu quero te falar algo. Aqui não resolve nada. Aqui não resolve. Muitas pessoas falam que a partir daqui Jacó virou um novo homem. Ele teve um novo nome. Mas nem sempre ter um novo nome significa que você vai virar uma outra mulher. Porque primeiro Deus troca o teu nome. Depois, ele te dá a oportunidade das suas ações se manifestarem de dentro para fora, de você se tornar uma nova mulher. Porque nós sempre vamos estar em processo de mudança. E aqui, nessa famosa luta de Jacó com Deus, sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Nós não fomos chamadas para lutar com Deus. Nós fomos chamadas para ter a revelação de Deus e nos entregar a Ele como filhas. Amadas, não fomos chamadas para lutar com Deus. Terrível coisa, Paulo fala, é lutar contra a vontade de Deus. Terrível coisa é lutar contra os aguilhões do Senhor. A palavra de Deus, ela tem N histórias, mas nós precisamos aprender com elas. Algumas, como fazer, outras, como não fazer. E logo depois disso daqui, quando Esaú recebe Jacó, a gente percebe que o coração de Esaú, ele estava muito mais quebrantado do que o próprio Jacó. Quando Esaú vê Jacó, ele corre ao encontro de Jacó e ele o abraça. Ele arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e os dois choraram. Olha como é que estava o coração de Esaú para Jacó. E Jacó imediatamente vira para ele e fala, eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda. E sabe o que Esaú fala com ele? Guarda o que você tem, querido. Eu tenho muito mais. Eu não preciso do que você tem. O que eu queria mesmo era o teu abraço, o que eu quero mesmo é o teu coração. Ah, queridas, como nós precisamos entender que a nossa vida é um longo processo, onde nós vamos a cada dia mais nos transformando à imagem e semelhança do Senhor, e nós não podemos desprezar ninguém. Jacó insistiu tanto que Esaú acabou ficando com aquilo que Jacó queria dar para ele, mas a gente vê que para ele não fazia diferença.
E depois Jacó volta para a terra dos seus pais e ele começa a viver um novo tempo, um novo nome, mas os erros continuam. Os erros continuam. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia vindo. Jesus Cristo ainda não havia consumado a obra. Ah, meu Pai, como nós somos agraciadas por Jesus Cristo. Os erros continuam. Por quê? Porque Jacó teve a bênção de Deus. Ele teve a bênção de Deus, mas ele não tinha Deus por perto. Ele não tinha Deus por perto como eu e você temos. A bênção, ela não sustenta, mas quando nós confiamos num Deus que nos ama e nos entregamos para Ele de fato e de verdade, isso sim nos sustenta. E nesse novo tempo, Deus se manifesta a Jacó. Deus se manifesta a Jacó mais uma vez, porque Deus não desiste da gente. Deus, Ele insiste, Ele insiste. Deus se manifesta para ele aqui no Gênesis 35 e fala para ele: você vai passar a se chamar Israel. Eu, Jacó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Jacó, seja fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Ah, que coisa mais linda! Deus está ali para cumprir o chamado, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque o alvo do Senhor era muito maior. Era que através da nação de Israel o Salvador viesse. Mas o que acontece quando Deus volta? A história com Jacó começa a se repetir de acordo com o legado que Rebeca e Isaac passou para Jacó. Que legado? Rebeca amava mais a Jacó e Isaac amava mais a Esaú. Essa preferência pelos filhos é errada. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Ela fere os outros, ela fere os outros. E aqui, logo quando nós começamos em Gênesis 37, a palavra de Deus fala no versículo 3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E para ele fez túnicas, túnicas diferenciadas. Ele deu uma túnica diferenciada só para o seu filho José. Meu Deus, que coisa triste, né, gente? Que coisa mais triste. Que coisa mais triste. Ou seja, a história se repetia. E a gente sabe que por causa da história se repetir, o que aconteceu? José começou a ter sonhos, e nesses sonhos, quem ia liderar? José. Nesses sonhos, quem ia ter poder? José. E o que aconteceu? Os irmãos dele ficaram bravos, mas fala que Jacó guardava aquelas coisas no coração. Guardava aquelas coisas ali no coração. Mas ainda assim, os irmãos de José pegaram e fizeram o que fizeram com ele. E quando os irmãos viram que ele não estava mais lá, chegaram perto de Jacó, falou com eles, né? Olha, um animal pegou José e o matou. Chegaram ali e deram a notícia para Jacó. E quando eles falaram, aqui pai, está a túnica do seu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou as suas vestes, presta atenção meninas, presta atenção que chaves ainda vão ser viradas. Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os outros filhos e todas as outras filhas para o consolarem. Ele, porém, se recusou ser consolado. E ele disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Sabe o que aconteceu? Ali, sabe quem era o Deus dele? O Deus dele não era o Deus do pai dele. O Deus dele não era o Deus de Abraão. O Deus de Jacó era José. O Deus de Jacó era José. E quando José morreu, a partir daquele momento, Jacó passou a vegetar.
Jacó passou a exalar apenas amargura, medo e ingratidão. Agora deixa eu te perguntar, ele deixou de ser pai das 12 tribos? Não. A promessa de Deus de vir o Salvador deixou de se cumprir? Não. Por quê? Porque tudo depende do Abba. E no processo, nós vamos escolher como nós vamos passar esse processo. Se nós vamos ficar chorando pelas nossas perdas ou se nós vamos continuar confiando no Deus vivo. Vocês estão me entendendo? Jacó aqui vegetava. A partir desse momento, meninas, Deus não falou mais com Jacó. Não tem mais nenhuma manifestação de Deus falando com Jacó. Por quê? Amargura, ressentimento. O que faz? Os nossos ouvidos são tampados para ouvir a voz do Senhor. A amargura do coração de Jacó, a ingratidão do coração de Jacó, a falta de humildade dos 11 filhos, os outros 11 filhos estavam ali para consolar Jacó, mas as filhas, ele não quis, ele simplesmente se anulou. Ou seja, se não for assim, Deus, de outro jeito não serve. Para mim, hoje tem que ser assim. E o que acontece? Acabou. Mas a gente sabe que ali começa a história de José, eu não vou entrar na história de José, e a gente sabe que depois de muito tempo, Jacó fica ali passando fome com a sua família, né? E ele fica sabendo que lá no Egito tem comida e ele manda buscar. E quando ele manda lá buscar, José, que está lá como bambambam do Egito, reconhece os irmãos, mas não se manifesta para eles. E o que ele faz? Ele vira e fala assim, vocês vão levar, mas para eu saber que vocês estão falando a verdade, vocês vão deixar Simeão aqui. E Simeão fica. E o que vocês vão fazer? Vocês vão trazer o filho de vocês mais novo, que era Benjamim, porque José gostava de Benjamim, que era o irmão, filho da mesma mãe, né, que tinha morrido. E quando chegam lá, deixa Simeão, volta. Quando eles falam com Jacó, o que aconteceu? Quando eles viram e falam assim, olha a agressividade de Jacó. Quando eles falam que eles têm que levar Benjamim, que Simeão ficou preso. Então lhes disse Jacó, tá no 42, versículo 36. Tende-me privado de filhos. Olha, gente, Jacó tinha 12 filhos. E ele ainda vira e fala assim, tende-me privado de filhos. José já não existe, Simeão já não está aqui. E ides levar a Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Gente, olha que coração mau. Olha que coração ingrato. Olha que mal não, mas olha que coração rancoroso. Olha que coração doído. Aí ele vira e fala, ele porém disse, o meu filho não vai com vocês. O seu irmão é morto. José é morto. Olha o rancor do coração. E ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde vocês forem, aí que eu farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E ele fala que não vai deixar Benjamim. Mas aí a gente sabe que Rúben, ele intervém lá, né? Ele intervém lá e chega. Mas olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós temos Deus, sabe? Quando temos Deus pensando apenas nas bênçãos que Ele pode nos dar, quando você olha para Deus e vê só o que Ele pode te dar, automaticamente você vai pensar no castigo também. Isso é horrível, é horrível. É muito ruim eu se olhar para Deus falando assim, não, Ele pode me abençoar, mas se eu errar, Ele vai vir e vai me castigar. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E sabe o que aconteceu aqui, gente? Jacó, ele estava morto espiritualmente. Jacó, ele já tinha tido tanta experiência com Deus, gente. Deus vinha, o Espírito vinha e voltava. Deus falava com ele, mas aqui acabou. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele achou que ele estava sendo castigado, ele cortou a ligação dele com Deus. Ele estava praticamente morto, praticamente não, ele estava morto espiritualmente. E quando nós estamos mortos espiritualmente, nós não ouvimos mais a voz de Deus. E uma das coisas que faz a gente morrer espiritualmente, sabe o que é? São as nossas dores.
são as nossas dores. É a gente não acreditar que Deus sabe o que a gente pode suportar. É a gente não acreditar que não vem tentação maior para nós, o qual nós possamos enfrentar. É a gente não confiar em Deus. Olha, preciosas, Deus sabe o que pode nos tirar. Deus sabe. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. E Deus não nos prova. Deus não nos prova se a gente não tiver pronta para receber aquela prova. Jacó, ele sabia lá no início, quando José sonhava aqueles sonhos maravilhosos. Ele guardou no coração os sonhos de José, mas a amargura de espírito fez com que ele se esquecesse das promessas de Deus sobre a vida de José. E aqui em Gênesis 45, a palavra de Deus nos fala que ele realmente estava morto espiritualmente. Olha o que fala aqui. Quando eles subiram do Egito, vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai, e lhe disseram: Jacó, José ainda vive e ele é governador de toda a terra do Egito. Quando eles falam que José estava vivo, com isto o coração lhe ficou sem palpitar, porque ele não acreditou. Porém, havendo-lhe eles contado de novo todas as palavras que José falou, e vendo Jacó, ele precisou ver, Jacó precisou ver os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Reviveu-se-lhe o espírito. Só revive o que está morto. Só revive o que está morto. Gênesis 45, versículo 27 a 28. O espírito de Jacó reviveu. E ele disse: basta, basta. Ainda vive meu filho José. E eu irei e o verei antes que ele morra. Agora deixa eu te perguntar. Aqui, você pode virar e falar assim: ah, mas o meu filho morreu e ele não vai estar vivo igual José. Ah, mas o meu marido morreu e ele não vai estar vivo igual José. E por aí vai. E por aí vai. Mas eu quero te falar o que o Espírito Santo de Deus disse para me te falar. O seu filho, ele vai ressuscitar. O seu marido, ele vai ressuscitar. Você pode estar sofrendo uma dor de não tê-lo agora, mas eu quero te falar, Jesus Cristo, ele morreu para que eu e você pudéssemos viver espiritualmente nessa terra até o último dia, esperando um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque esse é o lugar que ele tem preparado para aqueles que o temem e o confiam nele de todo o coração. Para de querer as coisas aqui da terra, enquanto Jesus Cristo veio para consumar uma obra eterna na minha vida e na sua vida. A mulher confiante, ela não se preocupa com o dia de amanhã, porque ela tem a certeza no coração que o Senhor está dentro dela, o Senhor cuida dela e a morte não pode separá-la dele jamais. Amadas, deixa eu falar algo para vocês. Presta atenção. Olha o que o Espírito Santo me levou a ver. A maioria dos homens do Velho Testamento, eles experimentaram mais do poder de Deus do que o amor de Deus. E o que acontecia? A maioria deles se perderam. A maioria deles se perderam porque experimentaram mais do poder do que do amor de Deus. E Deus tentou nos mostrar isso o tempo inteiro. Mas não adianta. Para a gente aprender isso, nós precisamos do Espírito Santo. Para a gente aprender isso, Jesus precisava vir. Jesus precisava nos dar a graça de ter o nosso espírito nascido de novo e de ter o Espírito Santo de Deus nos ensinando todas as coisas. Mas a maioria dos homens, como Sansão, quando Deus se manifesta aqui em 1 Reis 11, ele vira e fala assim, olha o que Deus fala para Sansão, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, para Salomão. O que Salomão tinha? Poder, muito poder. E por que ele perdeu? Por causa do poder. Pois Salomão desviou seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. 2 vezes lhe apareceu. E Salomão, Deus ia retirar o reino dele. Mas olha o que Deus fala. Contudo, eu não vou retirar, Salomão, o reino de você,
nos teus dias de vida, por amor de Davi, o teu pai. Por amor de Davi, o teu pai, eu não vou tirar o reino de você. Amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que faz a diferença não é o poder, o que faz a diferença é o amor. É o amor que nós temos por Deus, é o amor que nós temos com as pessoas. Agora, já no Novo Testamento, quando eles são cheios do Espírito Santo, como que acontece com os homens do Novo Testamento? Eles morrem, a maioria deles morrem por amor a Deus, porque eles experimentam o amor. E quando você experimenta a paternidade de Deus, você é capaz de morrer por Ele. Você é capaz de abrir mão de todas as coisas da terra para viver a intensidade daquilo que Deus tem para você. Ah, queridas, nós vivemos na dispensação da graça. Nós vivemos na plenitude dos tempos. Nós vivemos um tempo onde nós temos Deus como um pai. Nós precisamos da revelação do amor dele por mim e por você. Ei, você carrega dentro de você o próprio Deus. Sabe por que você carrega ele dentro de você? Porque ele sabe que você não ia conseguir chegar até ele sozinha. Você não ia conseguir chegar até ele se ele não estivesse com você. Ele nos ensina, não teria jeito, não teria jeito. Por isso que você precisa virar em nome de Jesus Cristo essa chave dentro de você. Você precisa valorizar o quem você carrega. Você tem um pai. Quando você recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, lhes é dado o poder de ser o quê? Feita filha de Deus. Não tem a ver com uma religião que te dá poder, tem a ver com o amor que te faz filha e que de um Deus que não abandona você, não abandona você. Cantas, amadas, o poder não está em ter um Deus, o poder está em ter um pai. O poder está em ter um pai. E quando nos é dado o poder de sermos feitos filhas, é porque nós nos tornamos seres espirituais e nós passamos a ouvir o nosso pai. E o próprio Espírito, aqui em Romanos 8, do 14 ao 18, ele fala que o próprio Espírito Santo de Deus, agora ele tem um lugar de trabalhar que é no nosso espírito. E o próprio Espírito Santo de Deus, ele vem e ele testifica no meu coração e no seu coração que nós somos filhas, filhas de Deus. Filhas de Deus que não vão buscar o que está de fora, mas que se contenta com o que está de dentro. Não somos filhas na carne, mas no Espírito. Por isso nós andamos pela fé no Filho de Deus. Ah, preciosas, deixa eu falar algo para vocês. Segura essa chave aí agora. Segura essa chave. Aqui em primeira, eu sei que a luta está ferrenha, eu sei que tá. Eu sei que Satanás tem trabalhado duro para quê? Para destruir a nossa fé. Porque uma vez que a gente não tiver fé, nós não vamos desfrutar da paternidade de Deus. Porque sem fé não tem como viver uma vida com Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. E aqui fala em 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm a consciência cauterizada. Amadas, nós estamos em guerra. Nós andamos na carne, mas embora andamos na carne, nós não lutamos segundo a carne. As armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir tudo que vem sobre mentira aqui, ó, sobre o conhecimento de quem Deus é. Deixa eu te falar uma coisa, mulher, presta atenção, presta bastante atenção. Você precisa aprender a dar ordem e comandar a sua mente. Quando ela vier te mostrar que você tem que ter o que a outra tem, quando ela vier te falar que você não precisava passar por essa dor, deixa eu te falar uma coisa, você tem um Deus. Você tem um Deus. Esse Deus habita dentro de você e Ele sabe a porção suficiente que você precisa para se manter nele. Amadas, você pode aprender com outras mulheres, você pode aprender comigo aqui, mas por favor não queira ser eu. Por favor não queira o meu conteúdo, sabe por quê? O conteúdo que tem aí dentro de você é um conteúdo vivo, porque Deus te ama.
E o conteúdo que tem aí dentro de você, ele é vivo, ele é vivo. Se você pegar um conteúdo meu, sabe o que vai acontecer, mulher? Ele vai chegar em você morto. Sabe por que ele vai chegar em você morto? Porque você não foi preparada para ele. Ele pode até te sufocar, ele pode te matar, porque um conteúdo que não é nosso, ele tem poder de nos sufocar, ele tem poder de nos matar. Mas eu quero te falar, valorize o conteúdo que está dentro de você. E sabe quando que você vai valorizar esse conteúdo? Não é por causa do que você faz, não é por causa do que você é por causa daquele que habita dentro de você. É por causa que aquele que habita dentro de você, ele escolheu te adotar, ele escolheu cuidar e ele escolheu te dar o direito de te chamar, de você o chamá-lo de pai. Pai, meu pai, meu papai, Abba, pai. A partir de hoje, mulher, a partir de hoje, mulher, Deus tem um comando para você. E o comando está aqui em Mateus 28, versículos do 18 a 20. Jesus está aqui e ele vira para mim, para vocês e fala assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amada, você tem o manual, você tem a vida, você tem tudo que você precisa para cumprir aquilo que ele te chamou para fazer. Não queira fazer o que você não foi chamada para fazer e também não queira se alegrar com aquilo que vem de fora, sendo que aquilo que você precisa para se alegrar está dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, que depois eu tenho umas coisas para falar com vocês. Pai, obrigada, Senhor. Ai, Pai, parece que eu tô assim sugada, mas obrigada por ter conseguido, Deus, passar a revelação dessa palavra para essas mulheres. Pai, eu tô extasiada, parece que eu tô dormente, Senhor, eu tô dormente, Pai. Mas obrigada, Senhor, obrigada porque eu consegui ensinar. Agora, Pai, é tão lindo que eu posso descansar, porque é o Senhor que vai cultivar, é o Senhor que vai fazer prosperar, é o Senhor que vai fazer com que essa palavra dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E eu te louvo, Pai, porque estar junto com o Senhor é saber que a boa obra que o Senhor começa, o Senhor termina. Que somos apenas um canal, mas um canal que escorre água viva, um canal que escorre água pura. E eu creio nesse canal. E eu creio que porque eu creio nesse canal, vidas e vidas serão alimentados através dessa palavra. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa mesmo, Deus, que essas mulheres possam pegar essas ferramentas, que essas mulheres possam pegar essas chaves, Pai, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, essas chaves possam ser viradas e possam, em nome de Jesus Cristo, abrir portas eternas, Senhor, na vida dessas mulheres. Deus, eu quero te pedir, Pai, que se existe alguma mulher que entrou nessa live, que ainda vai entrar, Senhor, com o espírito morto, como estava o de Jacó, que ela tenha, em nome de Jesus Cristo, o Espírito vivificado pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que ela possa mesmo, Deus, espalhar essa palavra, como o Senhor Jesus nos ensina aqui, para que nós possamos ver, Deus, o teu reino sendo manifestado ao nosso redor e na nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meninas, eu gostaria de pedir para vocês, se você foi abençoado com essa palavra, eu queria te pedir que você printasse essa tela. Eu queria te pedir que você me ajudasse a fazer o Mulheres Ensinando Mulheres Conhecido. Sabe por quê? Porque a motivação do meu coração é fazer Jesus conhecido e é destravar mulheres para que você saiba quem você é,
para que você saiba aquilo que Deus te chamou para fazer. Nada pode parar. Me ajudem a ensinar outras mulheres em nome de Jesus Cristo. E no Dia das Mães, se Deus quiser, meu Deus, está sendo gerado algo tremendo para vocês. Eu tô impressionada com o que está sendo gerado no meu coração. Mas muito forte, muito forte. Eu queria te pedir que vocês orassem por esse ministério. Eu queria te pedir isso. E como eu falei para vocês, vai ser algo totalmente de graça, porque o Mulheres Ensinando Mulheres trabalha dessa maneira. Mas vai ser algo muito forte que nós vamos gastar para fazer, mas Deus está nos dando a provisão necessária através dos livros que eu tenho vendido. Ai, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz, mas eu preciso muito de vocês juntas e também da oração de vocês, tá bom? Semana que vem estamos juntos na nossa live de oração. Não sei quando vai ficar pronto os PDFs, mas onde será enviado os PDFs, séries? Lá no nosso grupo de WhatsApp e no Telegram, tá bom? Qualquer dúvida, vocês chamam o inbox e eu acho que é só isso. Ah, gente, eu não vou contar. Ontem foi confirmado a primeira preletora da nossa conferência de outubro. Ai, gente, eu tô muito feliz, mas eu não vou. Ah, mas eu não sei se eu falei pra vocês, mas tem o tema já. O tema eu não falei para vocês, eu vou falar. O tema da nossa conferência de outubro será Mulheres Enraizadas. O Espírito trouxe assim, ó, ao meu coração. Mulheres enraizadas. Um número pontuais de mulheres, mas que vão fazer a diferença. Tá bom? Vou embora porque senão eu converso demais, tá? Beijo no coração de vocês, amo vocês. Mais tarde a gente manda o resumo. Por favor, me ajudem a compartilhar essa palavra. Eu preciso de vocês, tá bom?